Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Recebam o nosso abraço de toda a UEC. Com muita alegria no coração e muita emoção também, que nós estamos aqui nessa noite para fazermos a abertura das comemorações do aniversário de 95 anos da nossa UEC. A nossa anciãzinha está fazendo 95 anos. E assim, eu particularmente, nem posso falar muito que eu me emociono, o Romero, que foi presidente da casa na minha época, né, entende muito bem minhas emoções, né, Romero? Então, assim, a gente só tem a agradecer a esse celeiro de bênçãos, agradecer a Deus a oportunidade da casa estar ainda acolhendo tantos corações, sendo o porto seguro de nossa vida, né? E assim, é muita gratidão. Então, este mês nós vamos comemorar, durante o mês todo, nós vamos ter apresentações artísticas, né? Para a gente poder celebrar este momento, porque foram tantos que passaram por aqui, tantos companheiros. Eu tenho praticamente 40 anos de casa, né? E desses 40 anos para cá, quantos e quantos companheiros? Os da minha época, outros foram surgindo, e outros foram saindo, e outros foram voltando, outros foram retornando ao plano espiritual, mas eu tenho certeza no meu coração que hoje esses ativos trabalhadores, tanto diretores, presidentes, trabalhadores, todos, nós agradecemos a todos esses queridos companheiros, encarnados e no outro plano também, que nos ajudaram e ajudam nesses 95 anos, para podermos juntos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos nossos erros e nossos acertos, né? Ainda erramos, somos humanos, mas no coração a vontade é acertar. No coração, a vontade é acolher, a vontade é fazer essa casa continuar sendo esse celeiro de bênçãos, né? E eu tenho certeza que todos os que passaram por aqui, que ficaram, os que continuam, os desencarnados, cada um foi e é peça fundamental para que juntos possamos hoje comemorar esses 95 anos. Gratidão a Deus pela oportunidade dessa casa, gratidão à equipe espiritual que sempre nos sustentou, e que possamos ter alegria em nossos corações. Gratidão, gratidão sempre. Obrigada pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Assim, vamos agora passar à palestra de hoje. Hoje, quem vai nos trazer a palestra é o Romero Santana, que está aqui, e que foi presidente da nossa casa há algum tempo atrás, como a Sofia já falou. Hoje, então, ele está nos dando a honra de vir trazer para nós o tema O Poder da Fé. Seja muito bem-vindo, Romero. Esteja à vontade. Boa noite a todos. É uma felicidade muito grande estar aqui e, principalmente, gostaria de falar da gratidão que eu tenho a essa casa. E agora estou, assim, sendo
abençoado pela providência divina, que a terceira geração já está aqui. Meus netos, minhas netinhas já estão aqui. Então, eu também passei por todo esse processo de conhecer a doutrina, através do sofrimento e através do trabalho. E digo para vocês, como o tema de hoje é fé, e a fé tem a imagem, para nós, física, de uma âncora. É o símbolo da âncora. A União Espírita Cristã foi, é e será a nossa âncora. Ela sempre estará aqui, orientada por Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, para conduzir a todos nós que precisamos dessa âncora nessa vida que levamos e que temos só a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Então, vamos ver o texto de Mateus. Mateus nos diz: quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, diante todas as nossas atribulações de hoje, dessa necessidade que a sociedade tem de nos afastar do que é espiritual, nos apresentar todas as conquistas materiais como projeto de vida, tem o Evangelho a nos contrapor e nos mostrar coisas que nós precisamos buscar, porque elas estão dentro de nós. E uma delas é a fé. Todos, indistintamente, temos fé. Todos temos fé. Não existe um encarnado que não tenha fé. Nós vamos conversar sobre isso. E quando fala do grão de mostarda, aquele dedinho ali mostra bem. O grão de mostarda tem 1,5 milímetro e chega a ser uma árvore de 3 a 10 metros de altura. Então nos faz refletir, né? Se ela nasce nessa insignificância, quantas transmutações ela teve que fazer, apodrecendo na terra, para gerar essa árvore frondosa. E assim somos nós. Nós somos o grão de mostarda. Normalmente nós temos essas montanhas na nossa vida. Não são grãos, não, são montanhas. Quais sejam? Dificuldades de toda ordem, principalmente aquelas que nos tocam diretamente, que são a dificuldade do coração, da alma, porque as dificuldades financeiras, profissionais, essas todas nós vamos resolvendo de uma forma ou de outra. Mas a carência do coração cheio, da alma serena, é uma montanha. Então nós temos todas essas dificuldades, mas temos dentro de nós uma coisa muito comum, que é resistência. É uma resistência à transformação, porque a nossa fé, ela não vai crescer como a árvore sem se transformar.
A semente teve que apodrecer. Será que nós não temos também, nesse instante, que apodrecer valores, que esses não são verdadeiros, e cuidar daqueles que realmente podem nos levar à vida eterna? Então nós temos essa resistência. E também temos muita má vontade. Nós temos uma má vontade grande, é que tudo é difícil para com as coisas do Espírito, para com as coisas da alma. Tudo é mais fácil com as coisas da matéria. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus, menos para nos interiorizar. Os momentos que nós passamos conosco, verdadeiramente, são insignificantes diante do tempo que nós jogamos fora. Então nós temos uma má vontade muito grande. E aí, temos ainda os preconceitos de rotina, aqueles que nós temos, que são nossos nesse processo encarnatório, e também aqueles que nós vamos absorvendo na sociedade. A cada década tem preconceitos novos. Agora, com a globalização total, a cada segundo tem preconceito novo. Aparece cada uma palavra, um adjetivo, e nós vamos nos enchendo, botando na testa um monte de plaquinha. Nossa, e colocamos a plaquinha nas pessoas, identificando através do preconceito de rotina, dia a dia. Ser preconceituoso passou a ser lugar comum. E, na verdade, isso é demérito. Ser preconceituoso não é mérito, é demérito. Egoísmo. Nós vemos até na nossa vivência diária, é que cada vez encontramos menos pessoas com aquelas características. Nossa, me sinto tão bem quando eu fico perto de fulano. Parece que quando ele chega, muda tudo em volta. A pessoa é tão boa que ela é boba. Essas pessoas nós não estamos encontrando mais com essas, mas nós estamos encontrando com aquele que olha só para o umbigo, e é o esperto, é o vitorioso de tudo, é o poderoso, é o endinheirado. Esse, sim, nós temos encontrado muito. Ainda, nós temos direcionado os nossos interesses num projeto de vida de coisas efêmeras. Ou seja, nós estamos construindo, prevendo coisas que nós não temos nenhuma necessidade delas espiritualmente. Hoje, nossa preocupação, quem tem filhos, é programar um trabalho que seja extra, que seja o possível, para garantir o futuro deles materialmente. Mas será que não era o momento de prepará-los espiritualmente e moralmente para o futuro? Será que não é isso que é imperecível? Pois nós sabemos que somos espíritos eternos, estamos investindo na matéria. Cada vez mais tecnologia, cada vez menos orientação, educação, carinho, oração, religiosidade. Então, com isso, nós vamos fazendo um perfil. Nós estamos construindo um perfil do nosso dia a dia. Ainda nos acompanha a cegueira por fanatismo, que seja fanatismo ideológico, de defender politicamente, ou mesmo fanatismo religioso, de achar que tal religião é a religião, não existem mais outras. E até fanatismo mesmo, por coisas mais simples, como time de futebol. Então, são tantos fanatismos que nos levam a essa cegueira. Às vezes estamos tendo conflitos familiares por coisas irrelevantes como essa. E não conseguimos ainda nos libertar das nossas paixões orgulhosas. Porque ter paixão é um sentimento humano que mostra que tem muita coisa dentro de si, muito amor, muita devoção, mas com esse adjetivo orgulhoso, não. Nós passamos a achar que as paixões são nossas, que as pessoas são nossas, que as coisas são nossas, que o mundo é nosso. Então, o ego de novo faz esse trabalho. E cada vez estamos mais nos apaixonando por esse descaminho do sentimento da paixão verdadeira. E aí fica o questionamento.
Então, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, cada um de nós tem um pouquinho disso, né? O que é fé? E definindo o que é a fé, é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. Então, todos nós temos dentro de nós essa certeza do nosso destino futuro. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Lembramos de novo a semente. Nós somos o poder da nossa fé. A fé está nisso. Nós somos essa semente que temos a certeza, convicção de que nós fomos criados para ser árvore, mas nós precisamos fazer o trabalho para chegar a ser árvore. Nós precisamos determinação, vontade ativa de transformação. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Então todas as religiões têm oportunidade de resgatar todos os corações. Existe uma religião para cada um. Cada um pode ser espiritualizado, feliz, imaterial, em qualquer religião, desde que ele encontre nela as verdades. Todas têm o germe da fé. Só que, como falamos das paixões orgulhosas, cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. E a providência divina, muito sábia, distribuiu a verdade em vários fragmentos e colocou em várias raças, em vários continentes que nunca se viram. Cada um tem um pedacinho da verdade. É um imenso mosaico. Todos são oriundos de Deus, mas cada um tem parte da verdade. E esse mosaico tem que se encontrar. Esse é o grande projeto. Então, todas as religiões, na verdade, comungam para esse projeto de unir e encaixar os pedacinhos nessa grande mandala que vai unir os conhecimentos e as raças e as ideias pregadas por Deus. E aí nós precisamos analisar, assim, refletir, né, sobre a fé e tentar, assim, ver em nós mesmos, refletir da nossa fé. A fé incerta é um tipo de fé, e ela tem as características. Ela é colérica, ela é uma fé com raiva, ela usa a força e a violência, ela é aliada ao orgulho e ela tem a presunção maior do eu egoísta. Todos nós, tá, gente? Tem um pedacinho dessa aí. Diante de determinadas situações, nós já nos posicionamos numa dessas formas aqui, ó. Então essa fé é incerta porque está condicionada ao nosso interior estar sentindo fraqueza, estando colérico, achando que a violência resolve, mas nós temos certeza, essa não é a fé certa, é a fé incerta, porque está baseada em um desses ou todos esses elementos. A fé sincera e verdadeira é essa que nós poderíamos colocar como meta de trabalho. Ela é sempre calma. Ela é calma por quê? Porque ela é apoiada na inteligência e na compreensão das coisas. As coisas que agem no plano espiritual e no plano material, independente de nós, obedecem uma lei maior. E nós estamos sob essa lei. E por estarmos sob essa lei, nós vamos ter que ter calma e paciência de saber esperar. Essa é um exercício. Esse é um exercício forte, o saber esperar. Nós não determinamos para o astral, para o mundo maior, o que deve ser feito. Nós temos que aguardar qual o melhor momento de ser feito. Essa é a visão, bem diferente da fé incerta. Ainda, ela transmite perseverança porque nós temos a certeza, a convicção de quem está no planejamento maior é o Criador.
Nós somos elementos desse processo de caminhada. E ainda, ela transmite energia e recursos para vencer obstáculos. Quem tem a fé sincera ou busca trabalhar em si a fé sincera e verdadeira é um resiliente. Ele levanta quantas vezes forem necessárias. Por essa convicção, por a certeza de que há algo maior está sendo preparado para ele. Tem um Criador olhando tudo. Tem as forças do bem construindo um mundo maior. E aí sim, quantas vezes forem necessárias. Lembra muito a imagem da fênix, né? Que ressurge das cinzas e renasce. Renasce por ter fé. E ela está sempre aliada à humildade. Quando a gente consegue sacramentar o nosso ego, nós temos a humildade como companheira e ferramenta. E é porque temos confiança em Deus. Nós temos confiança que, acima de tudo que nos rege, está a providência divina. Então, essa fé sincera e verdadeira é essa construção que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos como exercício do nosso grão de mostarda. Nós temos visto muito socialmente, até entre países, esse tipo de fé, a fé cega, que não examina nada como consequência, que aceita sem controle o que é falso e verdadeiro, é que planta coisas para o povo acreditar, que põe ideias que nunca existiram, que são montadas, e que se choca quando a razão e a evidência aparece, essa fé não resiste. E ainda ela, quando é levada a extremo, ela produz o fanatismo. Essa fé tem gerado as relações internacionais entre países. Se nós não tivermos cuidado, estarão fazendo a relação entre nós na sociedade, no nosso grupamento espírita, na nossa casa. Essa é a fé que tem sido plantada. Esse é o modelo que a gente vê no jornal todo dia, que os países estão se relacionando, é com isso. Força e poder, como ferramentas de fé. E a fé raciocinada que nos traz o Evangelho é a fé que não se impõe, mas que se adquire. Cada um sabe, dentro de si, quanto que pode desenvolver a sua fé. Quanto que pode ter colocado a sua fé em experiência e ser resiliente para continuar lutando. Ela se apoia em fatos e na lógica, e não em coisas momentâneas como soluções imediatas. Tudo tem consequência. Todas nossas ações têm consequência. Então, se tem consequência, temos que analisar os fatos e usar a lógica para determinar o nosso passo. Ela não deixa as obscuridades aparecerem, porque ao enfrentar os fatos verdadeiros, a luz se faz e a sombra não resiste. E ela está atemporal. A fé raciocinada é hoje, foi ontem, é hoje e será sempre. Ela não dependerá das conveniências sociais nem da temporalidade. Então, esse é o nosso caminho, é a nossa busca. Não há fé, essa assertiva, essa estrutura está dentro da doutrina espírita, né? Todo espírita em nenhum momento já ouviu falar ou falou. Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina nos colocou essas verdades da terceira revelação e está colocando a cada dia para que, diante da realidade, ela se apresente como verdadeira, sem nenhuma preocupação de dar ponto final e nada. Nós sempre estaremos evoluindo o ser humano e a doutrina, e terá que estar face a face com todas, em toda a época da humanidade. E nós temos dois tipos de fé, né? Na verdade. Nós optamos, às vezes, diante de situações, em aplicar a fé humana ou a fé divina.
Se as necessidades e as aspirações forem terrestres, humanas imediatas, nós acreditamos na fé humana. Eu vou conseguir, faço treinamento, faço terapia, eu vou conseguir. As coisas materiais. Mas as espirituais não funcionam assim. Porque elas precisam de amadurecimento, elas precisam de tempo, elas precisam de que estejamos prontos espiritualmente e mentalmente para que as coisas aconteçam. Então, que fé estamos desenvolvendo? A fé humana ou a fé divina? E, como nosso tema é o poder da fé, porque muitos ainda imaginam que os milagres pararam de acontecer no tempo de Jesus. E isso é uma inverdade. Os milagres estão acontecendo agora, nesse instante, em todo o mundo, mas não com milagre, como se fosse uma transmutação das leis da natureza. Não. Tudo está sendo feito conforme a vontade do Pai. E às vezes nós não temos ciência para explicar os fatos, mas eles estão ocorrendo. Porque temos um poder maior, e esse é o poder da fé. Então, pelo poder da fé, o homem age magneticamente sobre o fluido cósmico universal, modifica as qualidades e pode operar fenômenos de cura e prodígios como consequência da lei natural. Então, por isso, se faz um exame num dia, na verdade, a pessoa se dedica a orar, que seja em qualquer religião, profundamente pedindo que Deus a cure e, pelo poder da fé, pelo merecimento daquele que pede, é transmutado e quando se faz o exame depois, a pessoa está curada. E está curada. Por que não? Não foi milagre. É a lei natural que está sendo exercida e tudo foi modificado. O fluido cósmico universal foi modificado pela vontade divina e pelo merecimento e fé daquele que pediu. Simples assim. Simples assim. Por isso, esse não chamamos de milagre, mas chamamos simplesmente de exercício das leis naturais. Isso pode estar acontecendo conosco agora. Nós talvez estejamos precisando de sentir em nós o poder da fé. E para sentir o poder da fé, esse caminho da fé verdadeira, sendo construída como o grão de mostarda, é um caminho. A espiritualidade nos orienta, até eu trouxe esse texto, ela falando para nós: se todos encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, espiritualmente, mentalmente e fisicamente, talvez estamos nesse instante precisando dessa transformação, dessa cirurgia, dessa modificação. E o operador desse sistema é Deus. E eu sou o elemento de ligar com Deus para atingir a minha cura. Então está dentro de cada um essa resposta, está dentro de cada um como que vai acontecer comigo. As interferências, chamam preces intercessórias, existem, claro. Se todos oramos por um, aumentamos o feixe de vara de força. Mas a decisão e o mérito é meu, é seu, é dela, é de cada um. Então, nesse instante, hoje aqui, alguém pode ter encontrado, sim, o momento dentro de si de fazer sua própria cura. Cada um sabe aonde está doendo, onde que precisa fazer a mudança. Enfim, com a fé,
Não existem más tendências que não se possam vencer. Essa talvez seja uma mensagem importante sobre a esperança. Está nos falando da esperança. Se nós tivermos fé, nenhuma má tendência nossa que trouxemos das nossas vidas eternas, ela vai resistir. Então, só nós mesmos poderemos dar o passo de amanhã. E por que esperar amanhã, né? Vamos fazer agora. Vamos pensar que esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento de que a fé entre dentro de nós e faça essa revolução que todos nós necessitamos dela. Aconteceu um fato interessante para concluir, que estavam com esse tema hoje de manhã e me veio assim, está faltando alguma coisa. E me veio uma imagem de uma âncora. E eu não associei nada com nada. Aí, como eu sou aqui de Vila Velha, eu lembrei da âncora que tem na Praça Tamandaré, uma âncora linda que tem ali, que eu vi chegar. E eu falei, nossa, âncora, né, âncora. O que tem âncora a ver comigo, o tema que eu estou falando? Essas conversas que a gente fica falando com a gente mesmo, né? E âncora, aí eu procurei, o símbolo da fé é uma âncora. E por isso, eu deixo essa imagem. Que Jesus possa ser a nossa âncora. Obrigado. Agradecemos muito ao Romero e temos a certeza que todos nós sairemos daqui com bastante reflexão sobre a fé, sobre a nossa fé, a fé que estamos construindo dentro de nós. Agora, antes de encerrarmos, aí eu fui incumbida de ler uma poesia. Essa poesia foi escrita por uma companheira nossa aqui da casa, a Dulce, que tem uma sensibilidade muito grande, e para homenagear os 95 anos da UEC, ela ofereceu esta poesia. Então, vamos lá. Aqui vai ficar melhor, aqui está muito miudinho. Vamos juntos cantar e agradecer. Parabéns para a nossa casa de luz. UEC, a ti, nosso amor por nos acolher. Ontem, hoje, nos instrui e conduz. Trabalhadores, vêm, sois chamados. Você é um deles, chegaste na seara. União é a palavra a seguir, a chave. O nome dela é UEC. União é a base. O dia é de gratidão e de festejar as novas conquistas do nosso ser. Nessa casa de luz, o roteiro é ensinar, com o amor de Jesus a nos proteger. O dia de hoje é um grande marco que nos leva a refletir sobre o dever, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, o caminhar nessa escola ao renascer. O Pai confia em nós, seus filhos, e com Ele, seguros, podemos seguir. Nada a temer no barco da vida, pois nos ergue a proteção de Jesus. Então, é da Dulce Colombo, né, a nossa companheira, essa mensagem. Assim, nós agradecemos a todos pela presença,